Olá, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem também vai ver essa gravação em outros horários. É com alegria que estamos iniciando, a nossa live informativa, que tem como tema ansiedade em professores, entendendo as potencialidades e fragilidades. Então, de antemão, quero agradecer pela presença de todo mundo que está aqui nos acompanhando ao vivo, também outros que verão essa gravação. Bom, esta é uma ação que faz parte, das atividades do projeto de extensão Cuidando do Mestre, que compõe as ações extensionistas do Departamento de Ciências Humanas 3 da Universidade do Estado da Bahia. Atualmente, eu coordeno esse projeto, o Cuidando do Mestre, aqui no DCH3 da UNEB, mas nós temos também como fundador, um dos nossos fundadores, o professor Marcelo Ribeiro, que é uma grande alegria a gente poder contar aqui com a sua presença. E hoje nós temos também a participação de duas das nossas monitoras, né? Nós temos a Aline Caroline e Samara Thaísla, que são monitores do projeto Cuidando do Mestre. Temos mais outras duas monitoras, que ao longo dessa trajetória a gente vai também trabalhando a questão da formação, ainda na sua formação inicial, na perspectiva do cuidado. Mas antes, da gente realmente começar essa prosa, nós vamos aqui estar com Samara. Ela vai nos apresentar um reconto, né? E também, antes disso, é importante a gente fazer uma audiodescrição, né? Então, eu sou Clara, estou de cor parda, estou usando um óculos com armações, branca, armação branca, e estou usando a blusa do projeto Cuidando do Mestre, que tem a cor amarelo clara e a gola marrom. Então, agora nesse momento, a gente vai estar ouvindo o reconto preparado por Samara, que ela vai nos apresentar em uma história, de maneira breve, porque se a gente for olhar o livro todo, a gente vai ver muitos outros elementos. Então, boas-vindas, Samara, a este espaço. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Samara, também vou fazer minha autodescrição. Eu tenho uma cor parda, cabelos cacheados, estou usando óculos na armação vermelha e também estou com a camisa do projeto Cuidando do Mestre, que tem a gola marrom e a cor da camisa amarela. Bom, o reconto que eu vou fazer hoje é sobre a história O Tempo que o Tempo Tem. A curiosidade morava no coração da menina. Ela cutucava as dúvidas, que saltavam em perguntas, e a dúvida maior era sobre o que é o tempo. Tão falado entre os adultos. No tempo dela, as coisas eram diferentes, e a menina ficava pensando: quando a pessoa se perde no tempo, para se achar, é preciso sair dele? O tempo é um ser, um lugar ou um espaço? O que é tempo perdido? Então, ele pode ser achado? Cada um falava do tempo de um jeito diferente. O tempo tem os seus mistérios. O tempo ainda vai te dizer: o meu tempo está chegando. E as dúvidas sobre o tempo cresciam dentro da menina. E quando o tempo chega, como sabemos? Se o tempo fala, como é a sua voz? Onde o tempo guarda os seus mistérios? E o tempo ia ganhando um sentido diferente a cada fala. Tudo era muito confuso. Deixa que o tempo cura todas as feridas. Qual é o seu tempo? Faz tempo que te espero. Tudo tem seu tempo. O tempo é o melhor remédio. O tempo de ser feliz é agora. Então a felicidade devia morar dentro de todos os tempos. A menina desejava.
Um dia disseram para ela: "Você tem todo o tempo do mundo." A menina então se perguntava: ter todo o tempo do mundo significa ser a dona do tempo? E sendo a dona do tempo, posso mudá-lo de trás para frente? Misturar o depois com o agora? Trocar o hoje pelo ontem? Revirar o amanhã e trazer o futuro perto de mim? Como mexer no tempo? Fazia tempo que a menina tentava entender o que era o tempo. Aquele tempo que os adultos falavam o tempo todo. Então pegou a sua agenda e resolveu perguntar às pessoas: o que você sabe sobre o tempo? O rapaz de óculos, que andava apressado, estranhando, respondeu: o que sei é bem pouco, porque o tempo é muito comprido e não dá para alcançar o seu tamanho. A menina continuou a pesquisa e anotou cada resposta. Tempo, menina, é aquela velhinha que vai passando com cabelo de nuvem em dia de sol quente, bochechas amochechadas e olhos sábio. Desses, desses de quem já viu muita coisa na vida, disse o vendedor de algodão doce. O tempo é aquela montanha, um cavalo de vento, que vive arrepanhando as coisas, levando tudo para bem distante, como fez com tantas coisas que eu amava. De tão longe não dá mais para alcançá-las, respondeu um rapaz que se dizia poeta. A menina também perguntou o que era o tempo ao seu Antônio da farmácia, que tinha fama de filósofo, que é uma pessoa que gosta de pensar sobre todas as coisas. O tempo é a prova do existir. Para ele não há intervalos. Quem fatia o tempo em minutos, horas, dias, meses, anos e séculos foi o homem. Mas tudo em vão, porque o tempo não obedece a ninguém, não se rende. Ele segue o seu ponto, cada um que acompanha a sua marcha, se puder. Qual o início e fim do tempo? Perguntou a menina. O tempo é como um fio sem ponta. Ninguém sabe o seu começo, nem o seu fim. E perguntou novamente. O tempo escuta as pessoas, seu Antônio? E é ele que cria a ilusão de passado, presente e futuro. E seu Antônio continuou. O relógio fatia o tempo, e nessas fatias tudo se organiza. Sem essas porções, as pessoas viveriam perdidas na imensidão do tempo. E o tempo, minha pequena, não volta, mas deixa seu rastro na memória. O tempo tem a cor do invisível. A menina disse que achava que o tempo era algo muito confuso. Cada um falava de um jeito diferente. Passado, presente, hora, dia, ano, mês, cedo, tarde, amanhã, ontem, antigamente, novo, minuto, noite. A menina sem entender muito sobre as passagens do tempo e as coisas que São Antônio falava, então começou a escrever. Cedo da manhã eu acordo, e os passarinhos. A mamãe disse: passarinhos não devem ter obrigação de ir para a escola. Acho que eles não têm relógio, porque têm desobrigação. Eu toco flauta para os meus passarinhos. Ganhei a flauta do meu avô. Ele disse que era velha. O pai dele foi quem lhe deu aquele instrumento. Acho que as coisas envelhecem, porque o tempo se esfrega nelas. O tempo às vezes passa rápido, mas às vezes caminha muito devagarzinho, assim, todo tartarugando. Tudo parece que cabe dentro do tempo. Um minuto é muito tempo esperando a mamãe vir me pegar da escola. Uma hora é pouco tempo para brincar. De esconde-esconde, boneca ou pega-pega. Um dia é pouco tempo na casa da vovó. Casa da avó é lugar onde o tempo passa rápido. O relógio grande da sala não sossega. O ponteiro fica o tempo todo pinotando. E quando menos se espera, já é hora de voltar para casa. Gente adulta tem muitos medidores de tempo, mas ninguém consegue dominá-lo.
Se conseguisse, eu parava o tempo por aqui, porque queria ser sempre menina. Parece que todos se preocupam com a passagem do tempo. Estão sempre consultando relógios e calendários apressados. O tempo passa, a gente cresce. Todo ano faz aniversário e vai ficando grande. Hoje, eu sou criança. Amanhã, bem comprido, talvez seja uma avó. Dessas que o tempo ri para ela. E eu vou brincar, antes que o tempo passe rápido. E eu vire gente grande, porque ninguém sabe o tempo que o tempo tem. Então, muito obrigada aí, Samara, pelo reconto, né? A gente fica pensando que o tempo nos envolve, né, de modos peculiares, que temos, né, uma história única, como a história aí da menina que vai nos apresentando, uma história também junto com as suas relações. Então, pensamos sobre o que vivemos, queremos também, às vezes, muitas prever o futuro, e nos angustiamos de tal forma que a gente muitas vezes decai nas incertezas, né? E aí essas incertezas, Marcelo gosta muito de falar de caminho, né? De travessias. As incertezas, elas são travessias que muitas vezes a gente não sabe onde a gente vai chegar. Nos espaços educacionais, a gente tem visto, né, a olho nu, tem encontrado, tem escutado, tem sentido junto às professoras e professores, que muitas vezes estamos tentando o tempo todo lidar, né, com esse tempo de maneira acelerada e muitas vezes não paramos para sentir, né, saborear sobre esse tempo no dia a dia. E tem sido nomeado, né, as angústias em torno do tempo, em especial, né, pela ansiedade. Então, por isso, é com alegria que nós estamos hoje recebendo o professor Marcelo Ribeiro para essa boa prosa, né, com o tema Ansiedade em Professores, entendendo as potencialidades e fragilidades. E o professor Marcelo, né, ele é psicólogo, mestre, doutor e pós-doutor em educação. Então, como eu disse, é um dos fundadores do projeto Cuidando do Mestre, intuiu inicialmente o projeto ainda quando eu estava no mestrado, né? É um dos frutos da nossa pesquisa que tem se reverberado ao longo aí desses anos, né, nas nossas discussões em torno especialmente da saúde docente. Então, quero agradecer imensamente, Marcelo, sua participação. Só quero dar assim, alguns lembretes, né? Um primeiro lembrete é que a gente pode estar continuando aí nosso diálogo pelo chat, né, através dos comentários. Logo mais, a Aline estará com a gente também fazendo este momento, né, de facilitação e mediação das perguntas e questões que é que vocês trouxerem, né, nos comentários. Aproveitem esse momento, minha gente, é um momento único. E também no final a gente vai estar passando uma lista de frequência para a questão da emissão de certificados, né, pela Pró-Reitoria de Extensão da UNEB. Bom, vamos aproveitar aqui esse espaço e receber, né, com alegria, Marcelo, que vai compartilhar aí dos seus saberes sobre esse tema. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Clara. E aí dá meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos que estão aqui escutando a gente. Mas é uma alegria, né, voltar aqui para uma atividade do projeto Cuidando do Mestre. É um projeto que, como você falou, assim, eu tenho um carinho todo especial, né? A gente estava lá desde o início do projeto e que ele já teve vários desdobramentos, né? Tomou vários formatos, né? E que bom, né, que você
conseguiu dar continuidade, né? Manter esse projeto vivo, agora muito mais enraizado aí na UNEB, tá? Então, parabéns, Clara, e muito obrigado também aí a todas as estudantes que também estão apoiando. Então, meu agradecimento também por vocês terem cuidado desse espaço, né? E terem trazido aí um tema assim tão importante para as nossas vidas. É importante por várias razões, né? Mas eu queria destacar a importância dele, porque é um tema que a gente não consegue escapar, é um tema inescapável. Assim, a gente está muito envolvido, é como se a gente fosse um peixe e que vivesse na água, né? Como um peixe, e essa água, né, tem a ver com esse mundo ansiogênico, né? Então, vai nos atingir de um jeito ou de outro, nos afeta, né? E aí eu acho que tem uma pertinência provocativa, né, do tema, que é justamente essa questão de tratar também as potencialidades e fragilidades, né? Então, como é que a gente lida com esse mundo que é um mundo que se constitui numa relação com o tempo, né? Como foi trazido aqui por Samara, né? A ansiedade, ela tem muito a ver com o modo como a gente se relaciona com o tempo. Lógico, tem a ver com outras coisas também, mas principalmente é o modo como a gente se relaciona com o tempo, como a gente vive o tempo, né? Então, é algo inescapável, porque existem muitas contingências, né, que nos levam a viver essa relação do tempo, ou um tipo de relação com o tempo, que desencadeia isso que a gente vai estar chamando aqui de ansiedade. Mas eu queria, antes, porque como o tema é ansiedade, mais especificamente ansiedade na docência, aí, claro, eu queria falar um pouquinho antes sobre a ideia de trabalho, tá certo? A ideia de trabalho. Tem um amigo, irmão meu, que é o professor Newton Almeida, e nós tivemos, assim, eu tive, né, a honra, o privilégio, né, de trabalhar com ele, de estar com ele numa gestão do sindicato, do Sindunivasse, que é o sindicato dos docentes da Univasse. Newton era o presidente, e Newton sempre dizia assim: olha, Marcelo, estar no sindicato, ou estar numa atividade profissional, estar num trabalho, né, é algo que pode ser realizador para a gente. Ele dizia: olha, só faz sentido para mim se isso, né, for significativo, se me realizar, né, como pessoa, né, como um ser, como um existente. Então, essa ideia de trabalho é como algo que nos realiza, né, que nos atualiza. Claro que dá uma boa discussão até essa palavra realiza, né, de realização, de tornar, por meio da ação, algo se fazer real, algo vir à vida, né? Então, o trabalho como produção de vida, né? Isso é muito importante, porque se a gente vai na origem da palavra trabalho no latim, a gente vai encontrar tripalium, tripalus, né? Que é uma ferramenta que se usava para prender cavalos, mas também foi nomeado como instrumentos, né, de tortura, né, para pessoas que estavam, enfim, em situação de cativeiro. Então, então essa ideia de trabalho como algo torturante, né, o trabalho como algo, um fardo, né, e claro, né, aí quem estuda trabalho sabe muito bem disso. Tem um clássico da Hannah Arendt, A Condição Humana, onde ela também vai abordar essas distinções, né, do trabalho como um labor, né, mas do trabalho também como uma possibilidade de realização. Então, o trabalho, a depender das condições de vida, né, das relações, né,
se são relações de exploração, se são relações de violência, se são, enfim, o trabalho ele pode ser um espaço, né? O espaço do trabalho, a dimensão trabalho, pode ser algo do nível da realização ou pode ser também do nível da exploração, do nível da violência, né? Do nível do que vai provocar também adoecimento. Eu acho que isso é importante também, assim, para a gente, assim, olha, o trabalho ele pode ser realizador, o trabalho ele pode ser alienante, ele pode, enfim, trazer malefícios, né? E aí, quando a gente falou de trabalho, né? A gente está falando, mas a gente está pensando no trabalho na condição docente. E aí, claro, eu acho que também é interessante a gente destrinchar um pouquinho, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão da identidade, né? Do processo identitário, da experiência do processo identitário, especificamente do docente, e a gente entender um pouco assim quem é esse docente, o que é essa docência. Claro que aí há uma multiplicidade e tal, mas se a gente tentar aprender assim elementos mais comuns, caracterizantes, né? Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção na identidade de ser professor, assim como outras profissões, não só o professor, mas a nossa identidade, ela é uma identidade muito marcada por uma dificuldade da gente se descolar da ação de ser professor nos outros espaços. Então, quando a gente é professor, né, quando a gente se torna professor, né, se sente professor, se vê professor, é visto como professor, né, a gente é professor dentro da sala de aula, fora da sala de aula, em casa, no barzinho, porque a gente está passeando e tal, e aí de repente vê alguma coisa, e isso aqui dá uma aula muito boa, né? Ou tem uma inspiração. Então, essa é uma característica que isso não é ruim, tá? Isso não é ruim, necessariamente não é ruim, tá? Eu vejo isso muito como uma característica que é presente também em outras profissões. A grande questão é também como é que a gente vai viver isso, né? Como é que a gente vive isso? A gente vive isso numa perspectiva de realização, a gente vive numa perspectiva talvez neurótica, né? De unicentralidade, quer dizer, eu só sou professor, eu não sou mais nada, né? Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou pai, eu não sou marido, eu não sou filho, eu sou só isso, né? Então, às vezes, essa relação neurótica unicentrada, né? E aí, aí dá uma outra coisa, tá? E, bom, e isso também, isso tudo, né? Quando a gente fala, olha, o trabalho ele pode ser realizador, mas ele pode também trazer, né, um nível de perturbação, né, de desestruturação. Essa condição de ser professor depende, né? Então, isso também vai nos remeter a algo que o próprio projeto tem como sua temática principal, que é essa questão do cuidado, né? Então, acho que por isso que foi muito pertinente vocês abordarem essa questão da potencialidade e das fragilidades, porque, no fundo, a gente vai estar falando de cuidado, né? Claro que cuidado aqui não é naquele sentido cosmético, consumista, né? Do cuidado que beira a vaidade, ou de um cuidado meio que paranoico, né? Mas a ideia de um cuidado no sentido da cultivação, né? De cultivar, né? Do sentido da gente se sentir realizado, né? Da gente ter projetos que são projetos autênticos, ou da gente avaliar a nossa vida, né? E ter aquela sensação de que a vida valeu a pena, né? Tem um amigo meu, também um professor da UFES, ele sempre diz assim para mim: Marcelo, faça a vida valer a pena. Fazer a vida valer a pena não é a gente sair a 200 quilômetros por hora, 300 quilômetros por hora. Não necessariamente, pode até ser de repente, mas não necessariamente. Fazer a vida valer a pena é isso, é aquela sensação de, olha, poxa, eu vivi, né? Eu estava conversando com uma tia minha que tem 68, 69 anos, já se aposentou e tal, e eu perguntei, tia, e aí, o que você acha da sua vida? Valeu a pena, né, até então? E aí ela
né, traz várias lembranças, histórias. É isso, é a gente olhar assim um pouquinho retrospectivamente e dizer assim, poxa, ó, valeu a pena. E a gente também ter projetos, né, onde a gente se projeta de uma maneira onde a gente percebe que aquilo é significativo para a gente. Então, acho que essa ideia de cuidar, que passa pelo cultivar, tem a ver muito com isso, né, com esses sentidos, né? Bom, mas vamos falar de ansiedade, né, Clara? Estou só arrodeando aqui todo o tempo. Vamos falar de ansiedade. Tem uma das melhores uma das melhores definições de ansiedade. A partir dessa aí eu gostei muito e sempre eu tenho essa imagem. É o Peus, né? O Fritz Peus, o precursor, um dos precursores da Gestalterapia, né? Ele dizia que a ansiedade ela é uma espécie de catapulta, né? Aquele instrumento de guerra, né? Que os romanos, os antigos, né? Utilizavam, né? Então ele dizia assim, olha, a ansiedade é uma espécie de catapulta, né? Que arremessa a gente para frente, para o futuro, né? E então a ansiedade, como a gente falou anteriormente, né, tem muito a ver com como a gente vive essa relação do tempo. Então a ansiedade ela é uma incapacidade da gente estar, né? É uma incapacidade da gente estar. A gente sempre na experiência de tempo, na experiência da ansiedade, a gente sempre está se precipitando para o futuro. A gente sempre está antecipando o futuro. A gente sempre está lá na frente, né? E aí você tem uma consequência muito desastrosa, que é a incapacidade de estar, né? E aí a gente sabe o esvaziamento que isso provoca, né? Quando a gente não está presente, né? A vida passa e a gente não está presente. Mas também uma incapacidade da gente fazer história, né? A história, a gente pensa que a história é uma coisa só o olhar para trás, né? A história, sim, é o olhar para trás, mas a história é também o que a gente fez com o que está lá atrás, mas também uma projeção do que pode estar lá na frente. Então, a história é algo vivo. Então, essa catapulta que lança a gente para frente é também uma incapacidade da gente fazer história, né? E a gente só percebe que a vida valeu a pena se a gente fizer história. Então, a gente precisa fazer isso. É importante que a gente possa fazer história, né? E aí, assim, a gente, como eu disse, assim, essa questão da ansiedade é algo do nível do inescapável. A gente não tem como escapar. De alguma forma, a gente é atravessado por essa questão da ansiedade, porque tem a ver com a nossa era, né? O nosso momento de mundo, de humanidade. E aí, eu não vou me aprofundar nesses pontos, mas eu queria só fazer algumas caracterizações, né? Então, a gente vive uma sociedade do consumo, né? Muito importante, né? A sociedade do consumo, porque a sociedade do consumo ela está numa dinâmica e numa engrenagem de produzir para consumir, consumir para produzir, né? Como dizia o Boaventura Souza Santos, né? Na época que ele era amado, eu não sei hoje tanto, né, quanto ele é amado, mas enfim. Então, acho que essa sociedade do consumo é uma sociedade que ela antecipa muitas coisas, né? Ela cria uma velocidade de produção e de consumo que é uma velocidade que impede da gente estar, que impede da gente fazer história, né? A gente também vive um mundo, né, por conta até dessa relação de produzir, consumir, consumir, produzir, a gente vive um mundo de excessos, né? Por exemplo, excessos de informação, excessos de opções, entre aspas, né? Então, esses excessos, eles deixam a gente também num estado de ansiedade, porque a gente começa a antecipar, eu quero isso, se eu pegar isso, e se eu pegar aquilo, e se eu faltar aquilo outro, para onde eu vou? Então, isso gera uma instabilidade muito grande, né? Então, esses excessos de informação. E aí, claro, repercute também no modo como as gerações vão sendo constituídas, né?
porque se a gente está falando da ansiedade na docência, também valeria a pena a gente pensar em termos geracionais, quer dizer, o que é um professor hoje, na minha idade, né, na faixa aí dos 50, né, que adoece, como é que é essa relação com a ansiedade, um professor jovem que está no início de carreira, né, um licenciando aí, né, que está aí seus 18, 19, né, 20 anos, como é que ele lida com essa questão da ansiedade, como é que ele vai viver a ansiedade. Então, tem essas questões de geração, enfim, que eu acho que é um outro ponto também para a gente estar. E nesse nível, né, de produção, de consumo e tal, de aceleração do tempo, né, faz com que a gente acelere o tempo, né, a gente entra em níveis inumanos, né, de performances, né? Então, por exemplo, a gente às vezes tem um volume de trabalho, né? A gente às vezes tem necessidade de estar fazendo coisas muito mais do que os nossos pais, muito mais do que os nossos avós. E quanto mais a gente faz, parece que mais tem a fazer e a gente nunca alcança, porque isso já está no nível inumano, tá? Lembre-se que eu fiz uma advertência no início da minha fala sobre essa questão da relação de realização com o trabalho e de uma relação mais alienante com o trabalho, tá? E às vezes a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes aquele professor que está envolvido em vários projetos e tal, às vezes ele é criticado, né? Que ele está naquela empolgação, ele está tomado de inspiração, né? Ele quer viver tudo, né? Mas esse querer viver tudo é de uma outra ordem, não é daquela ordem de uma ansiedade patológica, digamos assim, de desestruturação, né? Ele quer viver tudo porque ele está apaixonado pela vida, né? Ele está encantado, ele está entusiasmado. E às vezes aquele professor ele é criticado por isso. Então é importante a gente fazer essas distinções, né? Então nem sempre a velocidade de um, né, na comparação com a velocidade do outro, significa ali um workaholic, né? Aquele que é viciado no trabalho, aquela ansiedade, enfim, alienante, certo? Então é só essa advertência importante que a gente precisa tomar. Tem um autor, Clara gosta muito de ler aí, viu, gente? Esse autor é o Byung-Chul Han, né? Que o Byung-Chul Han, que é um Foucaultiano, heideggeriano, ele vai falar muito dessa coisa da interiorização desse poder panóptico, né? Desse olho que antes era externo, quer dizer, aquelas cobranças que antes eram externas estariam agora internalizadas, né? Que a gente mesmo se cobra, a gente mesmo se culpa, a gente mesmo é o patrão carrasco, algoz da gente mesmo, né? Então, isso que eu acabei de falar são essas marcas desse mundo que nos atravessam. Isso aí não tem como a gente escapar. Como é que a gente lida com isso, né? Tem um autor que eu gosto muito, Clara também sabe bastante, que é o Uri Bronfenbrenner, né? O Bronfenbrenner, que tem uma teoria chamada teoria bioecológica, né, do desenvolvimento humano. Tem várias coisas interessantes na teoria do Bronfenbrenner, mas o Bronfenbrenner ele vai desenvolver uma teoria que, na verdade, é uma teoria sistêmica, né, onde ele tenta analisar os fenômenos, e aí principalmente a questão do desenvolvimento humano, trazendo várias dimensões, né? Então, ele de maneira assim bem simplória, tá? Ele vai apontar algumas dimensões. Então, ele vai apontar a dimensão macrosistêmica, do exossistema, do mesosistema, do microsistema, né? Mostrando como essas dimensões da vida, da realidade, dimensões mais afastadas, indiretas, né, da pessoa, e dimensões mais próximas, como essas dimensões, elas, nas suas interações e nas suas dinâmicas, como essas dimensões, elas constituem ou vão constituindo o próprio desenvolvimento do sujeito. E aí isso é interessante para a gente pensar também a questão da ansiedade, né? Então, a gente tem elementos do macrosistema, elementos do exossistema,
elementos do mesossistema, elementos do microsistema, do face a face, né? Em relação no que diz respeito à ansiedade, que vão atravessar a gente, né? E aí tem uma questão assim que eu tenho conversado, não tanto quanto eu gostaria, viu, Clara, conversado com você. Eu sei que o tema do seu doutorado tem a ver com essas questões de violência, de cuidado, etc. Mas, ultimamente, eu tô numa posição hoje que eu tô numa posição de gestão, né? Gestão, eu estou pró-reitor de ensino, e isso tem lado bom, né? Mas, assim, uma posição, um lado legal, assim, é essa posição que eu tô, assim, de enxergar certas coisas na perspectiva da gestão, e que isso, assim, pelo acesso que eu tenho às pessoas, né? Então, a gente ouve muito, né? De, olha, o sistema está adoecido, tem muita burocracia, a gente vive em um mundo muito produtivista, a gente se cobra muito, né? A gente vê muito, assim, o sistema, o outro, que está lá. E quando a gente pensa na questão de práticas de violência, a questão da violência, porque o mundo ansiogênico é uma violência. É uma violência, não tenham dúvidas disso, certo? Vocês não devem ter dúvidas disso. É violência, tá? É violência, é da ordem da violência. Então, e as pessoas estão adoecendo, é fato isso. O mundo está adoecendo, muito mais, né? Muito mais, né? Sobre vários aspectos, né? Então, por exemplo, o nível de licenças médicas, o nível de quantidade de professores afastados, em processo de readaptação, esses índices, né, eles estão, né? Cada vez mais a gente conhece pessoas próximas, ou a gente mesmo, né, que entrou num nível de depressão, que fez um quadro de burnout, né? Enfim, que fez um transtorno de ansiedade, né? Cada vez mais. E quando a gente vai conversar com alguns, e aí principalmente alguns, eu tenho acesso, né, aos colegas, e colegas que passaram por situações de adoecimento relativos ao contexto de trabalho, e aí a gente vai ouvir as histórias, né? O que aparece, Clara, e aí é uma coisa muito curiosa, o que aparece nas histórias dos colegas são práticas de violência entre colegas. Isso não significa que a burocracia não incida, né? Que hoje a gente lida com tantos sistemas, né? Que as cobranças não incidam, enfim. Claro que todo aquele macro sistema vai estar também ali presente. Mas é interessante a gente olhar o que é que acontece no nível micro, ou seja, no nível das relações face a face. E aí, nessas histórias, aparecem histórias de violência, né? Histórias que o colega teve uma palavra muito indelicada, né? Que uma palavra violenta, um gesto violento, uma relação de perseguição, de assédio, né? De não acolhimento, de preconceito, de exclusão, sabe? São relações que a gente está reproduzindo isso, né? E a gente está reproduzindo. Então, acho que é uma coisa interessante, assim, para a gente também perceber, assim, o quanto, claro que o mundo é ansiogênico, o mundo está ansiogênico, mas também o quanto a gente também reproduz, né? Ah, Marcelo, mas você está sendo individualista, então, porque só depende do indivíduo, não importa? Claro que não. Seria uma bobagem, né, se eu pensasse desse jeito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando a gente olha para esse nível do microsistema, lá como dizia o Bronfenbrenner, é um nível em que a gente tem uma capacidade de atuar, sabe? Porque às vezes, se a gente olha para o meso, para o exo, para o macrosistema, tá tão grande assim, a gente é tão pequenininho, mas se a gente olhar para o micro, a gente é mais autor ali, né? Não que a gente não deva atuar no nível macro, exo, não é isso, né?
mas a gente tem um empoderamento, um protagonismo muito grande no que é que a gente faz com a gente mesmo, no que é que a gente faz com um colega, no que é que a gente faz ou pode fazer na relação com o outro, naquele espaço, né? E eu acho que aí tem uma potencialidade, né? Pegando aí a temática, né, do que é que a gente pode fazer nessa relação, no que diz respeito à ansiedade. Claro que eu vou parar por aqui, claro, já estourei meu tempo, mas tem muita coisa, porque eu sei que eu não falei especificamente, assim, de um modo muito sistemático, didático, sobre esses níveis e tipos de ansiedade, etc. Mas eu quis trazer uma visão assim mais geral para depender do interesse do pessoal aí que está acompanhando a gente ir conversando. Mas é isso, Clara. Muito obrigado aí mais uma vez. Então, Marcelo, olha, você sempre é alguém que nos causa inquietude, né? A gente precisa pensar, eu fico pensando, né? A gente precisa refletir sobre a questão da ansiedade para além desse processo realmente diagnóstico, para além de algo, né, que diga assim, você tem transtorno de ansiedade generalizada. Porque, como você mesmo traz, a gente tem uma gama de possibilidades de informações, né, espalhadas aí na internet. Mas é importante a gente pensar, né, sobre os processos de adoecimento pela via da relação. Então, nós estamos envolvidos dentro das instituições, né, professores da educação básica, professores do ensino superior, estudantes, né, estamos envolvidos dentro da instituição. E eu sempre digo assim, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar, né? E muitas vezes esse cenário realmente tem sido um cenário de violência, né? Violência na comunicação, violência nas ações, nas atitudes. E a gente precisa meio que voltar às origens, né? Da ideia de que nós podemos ser, sim, uma comunidade escolar, uma comunidade universitária, né? Educacional, que vise a perspectiva do cuidado, que aqui a gente tem trabalhado muito. E uma coisa também que você trouxe, bem interessante, Marcelo, são as marcas do nosso tempo, né? Não quer dizer que, por exemplo, no século passado não existia ansiedade, mas as marcas do nosso tempo agora é meio que uma ideia mesmo da produção. Você até traz assim, né, em algumas falas suas, negócio, negar o ócio. Isso é meio que uma representação da gente estar o tempo todo produzindo, estar o tempo todo realizando, né, alguma atividade. E quando alguém diz assim, eu vou tirar um tempo para mim, para me dedicar, né, a coisas comigo mesmo, é como se fosse algo, né, impossível de acontecer. Mas eu acho interessante, né, você também pensar nesse processo da identidade, de que para cada pessoa há um movimento também quanto a essa temporalidade, e que a gente não precisa necessariamente colocar a mesma medida, né, dos outros. E nós estamos vendo um cenário, né, de muita adrenalina nesse sentido de que a gente precisa ser produtivo. Então, é o tempo todo a gente precisar ser produtivo. E uma coisa também que você traz, né, essa questão da dificuldade de se descolar da ação de ser professor. É interessante a gente perceber que quando a gente está no momento que tem outros professores, um momento até de lazer e tudo, é inevitável a gente não se voltar à questão do trabalho. E aí você traz, né, na sua fala inicial, sobre essa questão voltada ao trabalho, que é algo que a gente passa muito tempo da nossa vida, né, no trabalho. E o trabalho, ele tanto tem essa dimensão da realização, quanto tem também do adoecimento, né? Mas eu vou convidar aqui a Aline, chegue mais a Aline para poder mediar aí algumas falas, né, que já foram aparecendo no chat, e já fui lendo, né, algumas coisas e achei bem interessante. De antemão, quero registrar aqui, né, que
o projeto de extensão, Cuidando do Mestre, também faz parte das atividades do laboratório, né, de estudos e práticas em pesquisa e formação, no qual o professor Marcelo é líder, que eu também participo, né, e tantos outros membros estão aí envolvidos nessas reflexões, né, em torno do papel do professor, da identidade, né, da formação. Mas conte-nos, Aline, aí o que nosso povo, né, trouxe aí no chat. Boa noite a todos. A Lara Caroline pergunta assim: tenho angústia em questão da docência. E quem sou nesse processo? O que faz com que eu tenha a sensação de estar enraizada? E que me acaba adoecendo na docência, ainda não consigo largar a mão dela. Tu pode ler os demais comentários ainda de Lara, para poder a gente fazer esse conjunto, tá bom? Patrícia dá boa noite, muita gente dando boa noite. Tem uma angústia em questão da necessidade que tenho de insistir na docência por amor, mesmo em um cenário adoecedor. Lara continua: o sistema é bem violento, mas lidar com os olhares negativos e parceiro de profissão que bate de frente com a nossa escolha em oferecer na melhor docência é estarrecedor. Aí logo após tem a Lani Pereira, que diz: é importante ressaltar que o cuidado com o futuro pedagogo também é essencial, pois é necessário esse cuidado além do cuidado para não sairmos doentes da universidade e deixarmos esse cansaço transbordar e afetar nossos alunos. Ela fala isso pelas altas demandas da universidade, além do trabalho que desenvolve a ansiedade, além do cansaço mental. Acredito que, para além da macrosistema, que é a linha geral ao cenário, para que quase todos os docentes, mas é no microsistema que o adoecimento vai ganhando forças. Coloca logo o pitaco aí de Pinzol. Então, boa noite, Pinzol. Que bom que também você está aqui. Antoneide, Iva. Apenas um pitaco. No nível micro, onde podemos atuar e mudar, nós estamos todos os dias empenhados em criar tarefas. Abarrotar o dia com tarefas, uma parte delas absolutamente dispensáveis. Então, Marcelo, olha só, todas essas considerações aí, né, que foram trazidas, a gente acaba pensando, né, sobre essa relação mesmo com o tempo, como mesmo você estava falando anteriormente. E um aspecto que eu achei interessante, eu já comentando, olha, é que os estudantes, ainda da formação inicial, já estão começando a tomar consciência, né, sobre esse processo, dessa relação com o tempo, com as atividades e com as relações de trabalho, né? Mas nos conte aí a sua visão sobre essas considerações. Muito, muito pertinentes, e parece até que houve até uma combinação, tipo, olha, comenta isso aí, porque eu estou pensando em falar uma coisa aqui, mas foi, né, uma legítima, genuína coincidência, né? Eu separei uma frase, aqui eu vou copiar e vou colar, uma frase do Marx, certo? Está tendo umas publicações muito interessantes aí da teoria marxiana, né? E essa questão da saúde e tal, eu vou colar aqui, eu vou colar nos comentários. Que diz assim: a primeira condição necessária da liberdade é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma impossibilidade sem a autoconfissão.
Olha só, isso foi escrito por Marx, né? A primeira condição necessária da liberdade é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma impossibilidade sem a autoconfissão, né? E a Lara traz um pouco isso, né, da necessidade dela se conhecer, de saber. Você, Clarinha, falou desses jovens professores que já estão se dando conta, né? Então, a gente está discutindo essa questão da ansiedade que tem a ver com esse mundo. O Pinzol fala, né, do quanto nós reproduzimos, no momento em que a gente tem a oportunidade de mudar, nós reproduzimos, né, essas práticas, que no fundo são práticas de violência. Então, eu vejo assim que é necessário, né? Como é que a gente se liberta, né? Como é que a gente se liberta, né? Como é que a gente rompe, né? Como é que a gente atravessa isso? Então, é necessário esse autoconhecimento, é necessário que a gente explicite isso, é necessário que a gente enxergue, que a gente ouça isso, que a gente sinta isso na gente, né? E mais, para que haja esse autoconhecimento, né? É preciso que essa autoconfissão, porque a confissão é nessa relação, na relação com a gente mesmo, na relação com o outro, né? E aí eu vejo que é a gente se olhar e a gente olhar para o outro. Então, assim, como é que a gente rompe com isso nesse micro, sabe? Eu acho que é a gente olhar para a gente, né? E a gente poder olhar para o outro. O que é que realmente eu preciso? Né? Como eu realmente estou me sentindo? O que é realmente necessário? É o que o Pinzol falou, né? Dessas coisas desnecessárias. O que realmente é necessário? Como é que eu estou? Né? Eu trabalho muito com formação docente, né, Clara? Vocês também, todos aqui, a questão do projeto Cuidando do Mestre é formação, né? E aí uma das queixas do pessoal de novo, né? Tá falando de formação, e de novo, né? Eita, né? Então a formação, que poderia ser uma coisa bacana, legal, ela é sentida assim como mais um peso, um fardo, o trabalho naquele sentido do fardo, né? E aí é uma proposta, não, vamos fazer uma formação para melhorar, não sei o que e tal, mas aquilo é mais peso, é mais fardo. Então, não serve para nada, quer dizer, só para piorar a situação. A gente realmente precisa disso? O que é que a gente precisa? O que é que nós, professores, estamos precisando? Né? O que é que eu preciso no meu trabalho? Né? A gente precisa de um momento só para a gente ficar conversando, né? Um momento para a gente jogar papo fora, né? E por que isso não pode ser pensado em termos de formação? Conversas despretensiosas, né? Lembrando o Damásio que morreu, né, recentemente, né? Uma ociosidade criativa, né? Então, assim, por que não, né? Será que a gente não está precisando mais disso, né? Na escola, na relação com a gente mesmo, na relação com os nossos alunos? Será que a gente não precisa mais, né, olhar para o outro, ouvir, sentir o outro, sentir a gente, espaços onde a gente possa falar de como é que a gente está vivendo as coisas? Será que não é isso que a gente está precisando? Será que não é isso que as escolas estão precisando? Será que não seria esse o caminho, né, da gente viver a escola, portanto, o trabalho, né? Que escola é o espaço de trabalho. A escola de uma maneira realizadora, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa, Clara, acho que a gente precisa ter a ousadia de pensar e pensar essas coisas. Não estou dizendo que isso seja verdade. Marcelo, então e agora? Vai acabar com os conteúdos, os meninos não vão passar no vestibular, no Enem, não vai dar o assunto. Não, não é isso. Mas será que a gente não está precisando um pouco disso, né? No espaço, né? Tem uma série de estudos mostrando, né, a ideia. O Pisol gosta dessa discussão, o Pisol está aqui, ele sabe disso. A ideia de escolar, né? Que a palavra escola vem de escolar, né? O que significa o escolar, né?
esse lugar suspenso, esse lugar que todos estão postos no mesmo lugar, mas esse lugar que está um pouco à margem, né, da sociedade. Então, a ideia da escola, né, ela tem muito a ver com a ideia desse espaço inútil também, né? A utilidade do inútil, né? O escolar é essa coisa meio né, desse espaço que é um espaço onde brotam as curiosidades, as criatividades. Será que a gente não está precisando mais desses espaços de poder não fazer nada também? Será que isso não seria bom para a vida da gente, né? Então eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, a gente está preso nessa teia, nesse visgo. É muito difícil, né? A gente está cheio de compulsões, a gente é muito neurótico, né? O Woody Allen retrata bem isso nos filmes dele, o quanto nós somos neuróticos. Eu sou neurótico, né? Mas a gente pode, em alguns momentos, né, a gente pode fazer as rupturas, né? E sair dessas coisas viscosas, dessa teia de aranha que gruda na gente, né, que a gente não consegue escapar. Então, tem momentos que a gente consegue. O que não quer dizer, aí tem um outro ponto interessante, viu? Porque, às vezes, a gente cria sintomas para sair de sintomas. Porque eu li aqui as coisas do Pinzol, aí vem muita a influência dele, né, sobre a gente. O Pinzol tem um trabalho belíssimo sobre a cultura da fuleiragem, né? Mas uma das coisas que eu gosto da crítica que ele faz da cultura da fuleiragem, na verdade, é esse excesso do barulho e do entretenimento enquanto barulho para fugir, né? Então, quando eu digo a ruptura, não é a gente cair e exaltar exaltar o mundo do entretenimento, né? Exacerbar a cultura da fuleiragem. Não é isso, né? Porque aí se eu entro no mundo do entretenimento, né? Eu vou sair, não quero mais trabalhar, agora eu vou para a festa, eu vou para o bar, e eu entro nessa. Eu entrei numa relação saí numa relação produzir para consumir e entrei numa outra relação de produzir para consumir. Então, eu não fiz ruptura. Então, a ruptura é de uma outra ordem, né? É difícil, né? Mas eu acredito, Clara, que é possível, e ela é possível quando a gente consegue cultivar minimamente níveis de solidariedade, né? Nessa relação de autoconhecimento via autoconfissão, na relação com o outro. Isso é princípio de solidariedade. Então, assim, se eu fosse dizer de uma forma assim bem direta, e aí, Marcelo, como é que a gente faz para ir superando aos pouquinhos essa ansiedade, né, que a gente vive, essa ansiedade patológica que a gente vive? Porque nem toda ansiedade é ruim, né, gente? Assim, só para deixar claro, nem toda ansiedade é ruim, viu? A gente está falando de um nível de ansiedade crônica, né, que toma a vida da gente o tempo todo. Então, eu acho uma dica, né, uma dica é a gente cultivar a solidariedade com a gente mesmo e na relação com o outro. Eu acho que é um ponto de partida de ruptura da ansiedade. Eu gostaria de responder a questão que Cristiano trouxe. Ele perguntou qual era a autoria do conto, e é de Efigênia Alves, com a ilustração de Rafael Lima Verde. Gostaria desde já estar agradecendo ao professor Marcelo Ribeiro, o doutor em educação, Marcelo Ribeiro. Muito obrigada pelo esclarecimento, tanto eu me sinto representando os estudantes, e desde já, como surgiu aí nos comentários, é uma necessidade a gente já sair da universidade com esses conhecimentos, e é de suma importância. Tem as questões ainda, Aline, só uma segunda rodada, aí a gente conclui, tá bom? A Cristal Carmen, ela faz a pergunta já direto assim para você, Marcelo, né?
Professor Marcelo. Cristal Carmen é uma professora da rede municipal aqui de Juazeiro, Marcelo. Então, está lá na base da educação básica. Acho que ela está com segundo ano, não é isso, Cristal Carmen? Segundo ou terceiro ano das séries iniciais. Aí ela pergunta, né? Quais potencialidades devem ser olhadas para combater as violências no ambiente docente? Aí Cristiano traz, né, que acredito que essa pauta sobre a ansiedade em professores deveria ser algo que poderia ser pensado enquanto formação inicial de professores e na formação continuada. E Lara, trazendo aquilo que Pinzol trouxe, né, diz, né, Pinzol é excelente seu pitaco, ó, Pinzol aqui no nosso diálogo, mas atualmente é bem complicada essa lida com o ensino fundamental. Amaria ter mais tempo para respirar e saborear o tempo com meus alunos e sozinha também. Iane é uma estudante, Marcelo, do curso de pedagogia. Então, as meninas aqui participando bem, né? Leia aí, Aline, o que Iane traz. Para respirar, calma. Essa globalização, muitas informações ao mesmo tempo, onde passamos a ter que dar conta de tudo como se fôssemos robô, sem tempo. Sem tempo para respirar, pois o mercado de trabalho já desenvolve altas demandas e a sociedade inteira já está adoecida. Então, muitas dessas falas, né, Marcelo, vêm de encontro ao que a gente já estava aqui discutindo, trazendo, e essa preocupação da gente olhar para os nossos processos de autoconhecimento, mesmo como você estava trazendo, desde, sabe, as séries iniciais. Então, eu sempre fico pensando que é uma semente que a gente vai lançando ainda lá, né, nos pequenos, na educação infantil, que você estuda bastante sobre infâncias, e a gente vê isso também repercutindo ao longo da vida. Outros dias eu estava conversando, inclusive, com Manu, que também é nossa companheira, né, no Laboratório de Estudos e Práticas em Pesquisa e Formação e também na EduCuidar. São projetos nossos. Ela traz um aspecto que é interessante a gente pensar, né? Que muitas vezes a gente adoece dentro desses cenários dos espaços educacionais, como também um modo de sobreviver. Então, os adoecimentos, né, os sintomas que vão aparecendo, também é como se fosse um modo de sobreviver, né, a essa cultura da produção, da produtividade. E aí a gente pensar que é um cenário que a gente pode transformar com as pequenas coisas. Eu sempre falo isso, né? Com os pequenos gestos, com a nossa atenção. E a gente também olhar, né, para esse cenário político institucional, minha gente, porque nas nossas relações a gente também está atravessados, né, por um cenário político, nas relações, na instituição, que tem normas, regras a seguirem, né? E a gente precisa voltar-se às coisas mesmas, como nos diz Russell. Mas, para fechar, né, esse bloco de questões, vou passar aí a fala para Marcelo e a gente, aos poucos, ir concluindo aqui esse nosso encontro. Deixa eu ver quem falou uma coisa sobre a questão da formação. Deveria ser algo que poderia ser pensado enquanto formação inicial de professores. Foi Cristiano, né? Concordo totalmente. E é isso, né? A proposta aí de Clara, né? Tal, de estar pensando esse entendimento do cuidar e do educar, né? De forma indissociável. Então, uma formação ética, né? Uma formação docente, uma formação que ela passa por esse nível do cuidado. Até porque
se a gente pensar na relação professor-estudante, né, do aluno lá do Fundamental 1, médio, enfim, educação infantil, nível superior. Então, essa relação não é só uma relação onde está se mediando um conteúdo, é a relação entre duas pessoas, né? Onde você tem trocas, onde você tem afetividades, onde você tem culturas que se encontram, valores, né? Visões de mundo, né? E processos formativos que é muito mais do que ensinar a aprender a ler e escrever, por mais que isso seja importante, ou ensinar o outro a se tornar um profissional. Então, se a gente não tem um processo de formação docente voltado também para esse cuidado, como é que como é que a gente pode pensar também a qualidade dessa relação, né, do professor-estudante? Então, sua questão ali foi muito importante. E teve uma outra pessoa aqui que foi bem na lata, né? Que ela, como foi, Clara, que ela perguntou como é que a gente faz. Aqui foi Tá. a Cristal Carmen, que ela diz quais as potencialidades devem ser olhadas para combater as violências, né, no ambiente docente. Acho que tem uma questão aí, claro que cada contexto é diferente e tal, né? Mas a gente precisa também, que a gente não falou, uma coisa assim, que a gente está vivendo assim um momento onde a gente acabou de sair de uma pandemia, que teve um isolamento social, que foi, né, foi terrível, né? Uma coisa assim trágica para muitas pessoas morreram, perderam entes queridos e tal, pessoas perderam emprego, houve empobrecimento da população, isolamento social, enfim, isso foi recente, né? E a gente viveu e ainda está vivendo ainda num momento assim de muita polarização, né? Política, né? Social, etc. Então, a gente não pode perder de vista isso, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando de uma ansiedade que está na órbita gravitacional, é uma ansiedade que, né, que está aqui, que tem uma história, né? Que se constituiu, né? Então, ela tem uma cor, tem um jeito, tem um cheiro, né? Da nossa realidade. Então, para a gente entender essa ansiedade, a gente precisa contextualizar, né? A ideia da educação contextualizada, né? Então, tem uma coisa importante, sabe, Cristal Carmen? E pelo menos a gente tem tentado, na medida do possível, das nossas grandes limitações, mas a gente tem tentado fazer isso. A gente precisa se ver, né? A gente precisa se olhar. A gente precisa reaprender a estar com o outro, que às vezes é difícil também. Outras vezes é complicado, né? Mas a gente precisa aprender, às vezes até a tolerar mesmo, a lidar com o outro, ter uma relação face a face, né? Então, principalmente no que diz respeito à violência. Então, apertar uma tecla no teclado, digitar alguma coisa assim, sabe assim, você faz, né, coisas bárbaras e nem sente, né? Então a gente precisa reaprender a estar com o outro e reaprender a estar com a gente mesmo, estando com o outro. Então, esse tem sido um dos movimentos da gente, né, lá na gestão, assim, a gente, por exemplo, a gente ainda se reúne virtualmente, né? Que é legal, acho que tem uma praticidade aí e tal, mas a gente perde o contato com o colega, né? Que alguns podem dizer assim, mas é até bom porque se eu me encontrasse ia ser chato, ia a gente terminar brigando e tal, né? Mas eu acredito que a gente perde muito mais, né? Não estou dizendo que a gente não deva fazer reunião virtual, não, viu? Acho que é legal a reunião virtual. Mas eu acho que a gente precisa dosar isso aí. A gente precisa se ver mais, se reencontrar mais. Então, acho que isso é uma das formas, né, da gente fazer face a esse tipo de violência, né, que é essa violência das relações institucionais, das relações nas instituições, na relação de trabalho. Tem outras coisas aí, obviamente, mas eu acho que uma delas é a gente
se vê mais. E sobre ansiedade, como eu disse no início, né, da metáfora da catapulta, que lança a gente para o futuro e a gente fica meio que desnorteado, assim, desorientado. É, tem uma coisa que eu aprendi quando eu estudava psicologia e que vem da psicanálise, né, que é a importância da continência. Continente, né? O continente ele suporta o oceano, né? Um continente ele suporta o oceano não invade, suporta, lida, né? Então, continência Continência seria essa capacidade de suportar o outro, de abraçar o outro, né? Suportar não como uma coisa ruim, mas então uma forma da gente lidar com a ansiedade nas relações é a gente conseguir dar continência, né? E continência tem muito a ver com essa ideia de abraçar, essa ideia de acolher, essa ideia de estar com o outro. Então, por exemplo, quando uma pessoa está muito ansiosa, né? E se a gente estabelece uma frequência de continência dessa ansiedade, até na forma como a gente respira, até na forma como a gente fala, né? Na forma como a velocidade da gente está, a gente consegue dar continência, a gente ajuda, né? Não, talvez não resolva, mas a gente pode ajudar, né? Então, acho que uma forma da gente fazer face também frente à questão da ansiedade é a gente ser mais continente nas relações com o outro. Cristal Carmen, né, ainda traz, Marcelo, que creio que o fortalecimento das potencialidades precisam ter mais destaque que as violências. Olha que interessante, né? A escolha para a ação docente precisa iniciar com autoconhecimento e consciência. Estou nessa reflexão. Cristal Carmen é uma preciosidade, assim também como Neuraci, né? Também está aqui, são professoras aí da educação básica. Bom, minha gente, a gente chega, né, assim, ao final desse nosso momento. Quero agradecer imensamente a Marcelo, que dedicou, né, esse tempo para preparar, para planejar, para estar aqui com a gente. Sua presença é preciosa, Marcelo, você sabe disso, né? Sua amizade, suas orientações, minha gente, uma vez orientador, sempre orientador, né? E assim, também estar nesse diálogo com interessante, aqui nós tivemos vários públicos, desde estudantes que estão aí na formação inicial, a professores de universitários e professores da educação básica. Então, essa realmente era a ideia, né, da gente conseguir disseminar e espalhar no mundo essas ideias voltadas às preocupações, porque preocupar-se, né, é a gente manter a atenção, olhar com zelo e respeito para com as nossas temporalidades, né? Então, agradeço demais, assim, pela sua presença, agradeço também pela assistência técnica, né, aqui da UNEB, o NAC, TV UNEB, a presença do nosso vice-diretor, Iva, vice-diretor Pinzol, né? Iva, Antonete, que esteve no início, as nossas estudantes de pedagogia. E era isso, viu? Fica aí meu abraço. Você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, agradecer, Clara, mais uma vez, sempre, né? Sempre, sempre dizer assim que foi um papo muito bom, muito gostoso. Foi realizador. Que bom. Então, olha, minha gente, continue acompanhando aí os nossos caminhos, né, do projeto Cuidando do Médico. Então, olha só,
Obrigada. Fiquem bem. Se cuidem, minha gente. Até próximos encontros.